Mais um vídeo para os meus alunos aprenderem de uma forma prática como analisar e fazer gráficos no Pandas. Aqui eu estou pegando o Open Data SUS, Saúde Gov.br, e eu estou pegando o banco de dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave, que inclui os dados da Covid-19. Esse arquivo é um arquivo grande, então sempre ele tem uma última atualização. Eu peguei a do dia 23 de junho e isso aqui é semanal. Quais os campos que vocês vão poder trabalhar? Então, nesse dicionário de dados, é só você dar uma olhada, tem os campos aqui para poder fazer a sua análise. Onde que estão esses caras aqui? Estão no GitHub F. Massanori, curso PyLayers SP, ou também naquele bit.ly, curso PyLayers SP do Dropbox. É o Open Data SUS SRAG IPYNB. Vamos lá. Um disclaimer, né? Aqui, ó, como eu falei, eu estou usando essas análises como um fim didático. Então, tomar muito cuidado para não deixar nenhum político manipular, né? Então, aqui eu estou usando o Pandas e o Matplotlib, o básico. Aqui eu estou utilizando string crua, raw, para poder fornecer a barrinha sem o efeito de caractere especial. O delimitador é ponto e vírgula. O meu encoding é ISO 8859-1. Como é que eu descobri isso? Tentativa e erro. O normal é o TF8, mas no Brasil o pessoal utiliza muito esse ISO. E tem algumas linhas assim que estavam com /n a mais, então eu coloquei esse error badlines para poder não abortar a leitura. Aqui vocês estão vendo que ele deu warning em algumas colunas. Muito cuidado. 90% do seu trabalho na parte de ciência de dados é limpar os dados. E uma das coisas que estava acontecendo, eu estava fazendo uma totalização das ocorrências por semana, e uma das colunas, 3 semanas atrás, que estava com problema de tipo misturado, era a coluna da semana. E aí tinha semana 23 número e semana 23 texto. E aí a totalização dava totalmente errado. Por isso você precisa tomar cuidado e normalizar, limpar os seus dados. Eu fui ver quais eram as colunas, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V daquele texto lá do warning, né? Na semana retrasada tinha a semana da notificação e agora não tem mais, eles limparam, né? Mas de qualquer forma eu deixei o código aqui. Aqui é o shape, para você ver, tem 326 mil registros, né? A informação, quanto de ocupa de memória. Aqui eu estou colocando esse enumerate, que ele pega o número da coluna e o nome da coluna, só para você, se você esqueceu e não olhou o dicionário de dados, está aí, né? Depois, tem alguns campos que estão com código e eu prefiro trocar por um texto. Então, por exemplo, raça parda, lá é número 4. No dicionário diz que é 4. Mas eu vou colocar parda para ficar mais claro, né? Assim como ensino superior, etc. Uma das coisas que mais acontece aqui, principalmente quando a gente tem um arquivo que é gerado meio assim na emergência, como está acontecendo, tem um campo chamado none. O none é o campo que a pessoa não colocou nada. Então, raça. Na pressa, a pessoa não coloca qual a raça da pessoa. Só que isso aí dá problema, né? Então, eu vou normalizar e colocar 9 para todos os campos de raça que tiverem indefinidos, porque 9 é o número que foi que as pessoas colocaram para raça indefinida. Depois aí tem esse apply. Eu estou rodando uma função anônima, função lambda que significa que eu tenho uma função definida na linha, onde o parâmetro de entrada é o x, e o parâmetro de saída é string, que eu defini para aquele código lá, para poder ficar mais claro na hora de ver. Hoje está um barulhão na rua, né? Estou fazendo a mesma coisa com a escolaridade, e a semana da notificação, até 3 semanas atrás, estava misturado. Semana 23 texto e semana 23 número. Qual o problema da semana 23 texto e semana 23 número? Que aí você vai ter 2 colunas no seu gráfico. E
aí você não vai ter o total certo. Então a gente precisa fazer isso aqui. Eu forcei todo mundo a virar numérico, né? E também tinha uma semana que a data da notificação estava com um monte de indefinidos. Aqui é o sample para ver aqui uns registros aleatórios. Eu estou fazendo um group by pelo estado. O group by é um agrupamento da tabela. Vou pegar o número de casos para cada estado, colocar em ordem e fazer um gráfico. Então, São Paulo é o que mais casos de síndrome respiratória aguda grave naquele arquivo, né? Depois eu vou ver a raça, provavelmente vai ter a maior parte indefinida, mas é bom a gente investigar. Então, ignorado é a maior parte, depois branco, depois pardo, né? Os pardos estão quase do lado do branco. Aí o valor numérico, né? Estou fazendo um group by pela escolaridade também, de novo, deve ter um monte de ignorado. Aqui, ó, a maior parte é ignorado, mais ainda do que a raça. E eu vou ver essas pessoas que viajaram. Quem entrou nesse banco de dados de síndrome respiratória aguda grave e viajou são 989 pessoas. Aí eu estou vendo o país que a pessoa andou viajando. Tem um campo que é Brasil, então gente que viajou do Ceará para São Paulo, mas enfim, vou tirar esses caras aqui. Então, o maior número de casos aqui é United States of America, depois Itália, depois Portugal, depois França, e assim por diante, né? Pessoas que têm essa vulnerabilidade, fator de risco cardíaco, é bastante. 95.978 pessoas, daqueles 230 mil, é um número considerável de pessoas que têm esse problema. Diabetes também, 69 mil pessoas do banco de dados de síndrome respiratória aguda grave, que inclui o Covid. E depois eu fui ver a obesidade, e obesidade é pouco, 8.900, né? Lá nos Estados Unidos parece que esse foi um fator de risco considerável. Aí eu estou totalizando todas as pessoas com mais de 60 anos nesse banco de dados, é muita gente, 155 mil, mais da metade, né? 60%. E aí eu estou fazendo um gráfico pela notificação. Estou vendo pela semana da notificação se está aumentando. Então, os casos de síndrome respiratória aguda grave, nas últimas semanas têm decaído no arquivo. A última semana sempre você tem que dar um desconto porque tem um quebradinho aqui. Tem que esperar preencher a semana. Estou vendo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo também. Tem aqui o gráfico, né? Vou fazer o município de São Paulo. O município de São Paulo também tem uma curva parecida. Eu estou fazendo São José dos Campos, que eu dou aula em São José dos Campos. Tem aqui, meio irregular aqui, né? Então eu espero que vocês se sintam animados a aprender um pouco o Pandas e o Jupyter Notebook com dado real de síndrome respiratória aguda grave do Open Data SUS. Obrigado.